iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando. A transmissão do culto. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele venha abençoar o seu povo, a sua igreja. Paizinho, nós te agradecemos por estarmos em Tua presença, pelo privilégio de servir, Senhor. Toma o Teu povo em Tuas mãos, guarda-os, os livra, os preserva, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor, se assim for de Tua vontade, cure aquele que está enfermo, doente, que o Senhor venha ao seu auxílio, ao seu socorro, em nome de Jesus. Toma cada um, Senhor, que está ouvindo nessa noite, que vai ouvir a pregação da palavra de Deus por meio do pastor Ney Wagner. Usa a vida dele poderosamente, que sejamos edificados pelo poder da Tua palavra, que o Senhor venha abençoar sua mente e seu coração, trazendo iluminação, Senhor, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós rogamos a Ti que o Senhor nessa noite venha nos abençoar com a Tua poderosa palavra, nos conformando à imagem do Teu Filho Jesus. É o que nós rogamos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Meus queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Esse domingo, nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos tem concedido, em meio a circunstâncias tão desafiadoras, as quais o mundo inteiro tem enfrentado, nos distanciando nos nossos relacionamentos, até mesmo aqueles mais próximos e íntimos, dada a realidade do vírus Covid-19 que tem assolado a nossa cidade, o nosso país e o mundo como um todo. Todavia, a nossa confiança num Deus de graça, num Deus de verdade, um Deus que governa a história, um Deus que controla as circunstâncias pelo seu poder, continua inabalável. E isso nutre a nossa fé e, sobretudo, a esperança de que todo sofrimento, todo luto, todas as lágrimas, toda angústia, um dia cessarão plenamente, quando o Senhor Jesus, nosso bendito Redentor, enxugar dos nossos olhos toda lágrima, quando na consumação do seu reino, e quando todas as coisas convergirem nele e para ele, nós, sua igreja, finalmente poderemos celebrar, poderemos cantar o cântico do triunfo, o cântico da vitória, porque Deus fez novas todas as coisas. E essa é a alegria que permeia o nosso coração, que anima a nossa fé, que renova as nossas forças, o nosso ânimo,
a confiança num Deus grande, num Deus poderoso, num Deus todo gracioso, que cuida, que preserva, que sustenta, que protege, que guarda o seu povo em meio às circunstâncias mais críticas e aterradoras da nossa existência, da nossa experiência. Ele é aquele que está conosco em meio à fornalha ardente das provações. Ele é aquele que está conosco em meio às circunstâncias adversas da cova das tribulações. Podemos confiar nele. Ele é a nossa fortaleza. E eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite, uma palavra que emana do próprio Deus, pois foi por ele inspirada, foi por ele revelada a homens santos que a escreveram não conforme as suas vontades, embora estivessem em contextos históricos próprios e sem que Deus corrompesse as suas personalidades, intervisse em suas personalidades, eles escreveram a vontade de Deus. Eles escreveram compelidos pelo Espírito de Deus. Como um barco à vela que é guiado pela força do vento, assim estes homens escreveram a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, compelidos pelo Espírito Santo. Deus soprou sobre eles e os guiou, os dirigiu com graça, com poder, para que estes escrevessem a palavra de Deus. Aquilo que Deus intentou revelar acerca de si mesmo e acerca de sua obra, que ele grandiosamente consumou para a nossa redenção em seu Filho Jesus Cristo. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, o 46, para sermos mais específicos, e reflitamos juntos o que Deus quer nos ensinar, nos exortar e nos edificar nesta noite, nesse início de noite que o Senhor tem nos dado. Eu quero ler o Salmo inteiro, mas isso não significa que nós teremos tempo hábil para expor todos os versos que compõem o Salmo 46. Mas certamente, com a graça de Deus, queremos refletir acerca da palavra de Deus aqui revelada. Leiamos então juntos o Salmo 46, dos versos 1 ao verso 11. Verso 1 ao verso 11. Vejamos o que a palavra de Deus fala conosco nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio
e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. No seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele fez ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, oramos nesta noite e nesse instante gracioso para que Tu nos instrumentalize no poder, graça e ousadia que emana do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra seja reverberada através dos meus lábios. E o Senhor seja engrandecido, enaltecido, e o Teu Espírito alcance corações, renovando-os, animando-os, fortalecendo-os, em o nome de Jesus. É o que nós já te oramos e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, este salmo é uma declaração de confiança em Deus. É uma confissão de fé salmodiada, cantada, louvando a Deus, celebrando a Deus, enaltecendo o Senhor pelo seu poder e graça, e pela fé, a confiança neste grandioso Deus que permeia os corações daqueles que o amam, daqueles que o temem e daqueles que foram amados por Deus e acolhidos pela mão provedora, poderosa e graciosa do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e sobretudo, o Deus que se fez carne, que se manifestou em carne e sangue na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Este salmo foi a base que compeliu o grande reformador do século XVI, Martinho Lutero,
a compor um dos mais belos cânticos cristãos, um dos mais belos hinos cristãos e um hino que tornou-se símbolo da Reforma Protestante. Castelo Forte é o nosso Deus. E certamente, amados irmãos, ao lermos este salmo e nos encontrarmos em circunstâncias semelhantes ao salmista, também podemos expressar com toda fé, com toda confiança, que Deus é o nosso castelo forte. Eu chamo a sua atenção porque esse texto claramente, do Salmo 46, narra-nos circunstâncias aterradoras, experimentadas pelo salmista. Isso fica nítido, pois encontramos no texto, a partir do versículo 2, o salmista expressando as circunstâncias adversas às quais ele estava inserido, usando de expressões hiperbólicas, ou seja, exageradas. Ele insinua que estava imergido em adversidade, estava imergido em circunstâncias angustiosas ou angustiantes. Observe comigo o versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E no versículo 7, ele repete o texto-chave que permeia todo o salmo e que confessa, sobretudo, a sua confiança num Deus poderoso, gracioso, prodigioso e que está à mercê do seu povo, que está de mão estendida para proteger, cuidar, zelar e preservar aqueles que o amam, aqueles que são amados por ele. O verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O curioso é que este salmo inicia no verso 1 com esta declaração inabalável de fé do salmista, revelando o caráter de Deus e a mercê de um Deus poderoso em sustentar e proteger o seu povo. Ele é o nosso refúgio, diz o verso 1, iniciando o salmo, e o conclui também com esta mesma expressão altissonante de sua fé. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, no verso 11. Este salmo, amados, sobretudo, encoraja-nos a confiarmos em Deus nas circunstâncias mais angustiantes, a crermos na provisão graciosa de Deus em proteger-nos, em preservar-nos em meio às adversidades, em meio às tribulações, de guiar-nos e de ser o nosso refúgio, a nossa torre forte e a nossa segurança. Neste salmo aprendemos, amados irmãos, que a nossa confiança deve estar alicerçada, fundamentada
no único que pode nos conceder verdadeira segurança: o nosso Deus, aquele que se revela como o verdadeiro refúgio e aquele que nos concede fortaleza em meio à experiência mais aterradora que possamos enfrentar. Sejam enfermidades, seja a escassez árida de uma alma necessitada de avivamento, sejam as angústias do cotidiano sôfrego da experiência humana, em quaisquer circunstâncias, nossa segurança deve estar depositada em Deus, o nosso Senhor. Este salmo, o salmista revela a sua confiança em Deus, declarando a sua fé num Deus que provê em meio à adversidade, num Deus que sustenta o seu povo em meio à adversidade. E apresenta-nos, nestes versos, as razões pelas quais ele confia em Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, à semelhança do salmista, nós também temos razões infindas para confiarmos em nosso Deus, para crermos que o nosso Deus é um refúgio em meio à tempestade, é um socorro bem presente, é uma sombra no deserto causticante das tribulações. E eu quero compartilhar com você nesta noite algumas razões pelas quais o salmista declara confiantemente sua fé num Deus que concede verdadeira segurança ao seu povo e, portanto, as razões que nós também podemos confiar que Deus é a nossa bendita segurança, é o nosso bendito refúgio nos momentos mais difíceis da nossa experiência. Eu chamo a sua atenção para o verso 1. Aqui o salmista declara a primeira razão pela qual ele está confiante em Deus em meio às tribulações. Uma vez que as tribulações que permeiam a nossa experiência têm a capacidade de assolar o nosso coração, despertando o medo, o temor. Todavia, o salmista, assim como nós, devemos declarar: não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. O salmista, como muitos de nós, em meio a esta pandemia que tem assolado o mundo, trazendo crise, assolação, tribulação, em vários âmbitos da nossa existência, em vários âmbitos da nossa experiência, no âmbito social, no âmbito sanitário, no âmbito econômico. Quantos de nós não estamos nos sentindo acossados pelas adversidades desta época, destes dias? Quantos não estão com os olhos marejados, com o coração turbado, por terem um parente lutando pela vida em uma UTI, entubados,
ou sem perspectiva financeira, porque perdeu o emprego, ou porque todas as portas que já bateu, todas se encontram fechadas. As lutas têm se intensificado, as lágrimas têm vertido, têm molhado, banhado o seu rosto. Ainda assim, como salmista, nós podemos declarar: não temeremos. Mas não temer, amados irmãos, não significa não ter medo. O medo faz parte da nossa humanidade. O medo faz parte da nossa experiência. Nós somos falhos, somos finitos, somos pecadores, somos pó e cinza. Todavia, amados irmãos, quando o salmista diz não temeremos, ele está expressando que, apesar do medo, que apesar de estar imergido em meio à tribulação, e tribulação tão assoladora que ele usa aqui expressões hiperbólicas, como que a criação estivesse em ebulição, como se a criação estivesse em angústia. Ele usa aqui expressões como os montes se abalam, a terra treme, os mares são transtornados, as ondas espumejam, a terra se abala, como se a criação estivesse sendo solapada. E, na verdade, quem está sendo solapado pelo crisol das tribulações e das adversidades é o próprio salmista. Mas muitas das vezes, irmãos, as adversidades que nós vivenciamos, que nós experimentamos, são tão aterradoras, são tão angustiantes, que a impressão que temos é que os montes, é que a terra a qual pisamos também está tremendo. Que as ondas bravias estão aterrorizantemente espumejando sobre nós. Em meio a circunstâncias tão acrisolantes, é natural temer. É natural ter medo. Mas ainda assim, amados irmãos, embora temendo, ou melhor, embora sendo acometido pelo medo, pela incerteza, o salmista, assim como nós, devemos fazê-lo. Ele diz: não temerei. É a consciência de que, por mais acrisolantes sejam as circunstâncias em que estamos inseridos, em que estamos imergidos, Deus está conosco. Deus é a rocha firme na qual nós podemos firmar os nossos passos. Deus é a nossa torre forte. Deus é a nossa segurança, é o nosso sustento, é a nossa provisão. E eu chamo a sua atenção, porque o salmista nos revela aqui algumas razões pelas quais eu e você confiamos que, por mais acrisolante seja a sua experiência, a sua tribulação, este momento difícil que você está inserido, você pode confiar em Deus. Ele está contigo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu sustento, Ele é a tua provisão. Primeira razão, está aqui no versículo 1.
o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, diz: Deus é o nosso refúgio. Meus amados irmãos, que gloriosa declaração. Uma declaração que é reverberada por lábios cujo coração está cheio de fé. Fé inabalável num Deus de toda graça, num Deus poderoso, que trouxe tudo o que existe à existência pela palavra do seu poder, e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e que governa o curso da história segundo o seu beneplácito e conforme a sua soberana vontade. Meus amados irmãos, por mais acrisolantes que sejam as circunstâncias que têm batido a tua porta e que muitas das vezes invadido a tua vida, Deus permanece o que sempre foi, o que sempre é e o que sempre será. Deus Todo-Poderoso. Deus que governa a história. Deus que sustenta o cosmos pela palavra do seu poder. Deus que é Senhor das circunstâncias e que nada, absolutamente nada, o surpreende. É difícil nós identificarmos o cenário histórico deste salmo. Como muito bem comenta o reformador franco-suíço do século XVI, João Calvino. Contudo, ele chega a afirmar que o cenário histórico envolvido, que permeia o Salmo 46, é o segundo livro dos Reis, está no segundo livro dos Reis, no capítulo 18. Por ocasião em que Judá e a cidade santa de Jerusalém eram ameaçadas pelo rei do Império Assírio, de invadi-la, de saqueá-la. E diz-nos a palavra de Deus que na ocasião assentava-se no trono de Jerusalém o rei Ezequias. E a Bíblia Sagrada descreve este descendente de Davi da seguinte forma, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Verso 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos conforme ordenara Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Lograva bom êxito e rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. O salmo muito provavelmente está inserido no âmbito da cronologia da narrativa histórica por volta do 7º século a.C. Era um período de efervescência no cenário político do crescente fértil. E o grande poderio desse contexto são os assírios, uma nação impiedosa, um exército violento e opressor, que havia conquistado toda aquela região do Oriente Próximo
e que aumentava dia após dia a sua influência e suas conquistas. E agora marchava com um exército de 185 mil soldados para invadir e saquear Jerusalém. E diz-nos o texto sagrado, ainda no segundo livro de Reis, capítulo 18 e capítulo 19, que o rei Ezequias se dispôs a buscar o Senhor. E o curioso, amados irmãos, é que nesse contexto havia também uma disposição política muito peculiar entre os judeus dos dias de Ezequias, do 8º século antes de Cristo. A pequena nação de Judá ficava buscando um refúgio, buscando uma segurança por meio dos recursos humanos, dos recursos políticos. E ficavam entre o Egito e a Síria, os políticos de Jerusalém, buscando alianças para se autopreservarem, para encontrarem segurança, proteção e cuidado, para evitarem a opressão, o saque que iminentemente estava para acontecer. Mas diz-nos o texto sagrado, irmãos, que Ezequias confiou no Senhor seu Deus e se apegou ao Senhor. E diz o texto sagrado, amados irmãos, que quando o exército assírio, num total de 185 mil soldados, cercou Jerusalém e estava na iminência de invadi-la e saqueá-la, diz-nos o texto sagrado que um anjo do Senhor, enviado por Deus, atendendo a oração do rei e o clamor do povo, enviou este anjo. E numa noite, o anjo do Senhor passou pelo acampamento dos assírios, do exército assírio, e aniquilando o exército assírio. Meus amados irmãos, Deus é o nosso refúgio. Nós não devemos confiar nos nossos recursos, nós não podemos confiar nas nossas forças, não podemos nos estribar em nossos méritos, nem depositar nossa esperança em recursos falhos e humanos, que são sôfregos, são finitos, são falhos. A nossa esperança não está na política bolsonarista. O nosso refúgio não está na política lulista. O refúgio da igreja é o seu Senhor, é o seu Redentor, é o seu Salvador, é o seu provedor infinito e eterno, o nosso poderoso Deus. Ele é o nosso refúgio. O salmista, ainda no Salmo 91, versículos 1 e 2, cheio do Espírito Santo de Deus, ele escreve: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz o Senhor, esse descansará.
Diz o Senhor, Ele é o meu refúgio e o meu baluarte, o meu Deus em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro, pois a sua verdade é pavês e escudo. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, sua segurança não está nos seus recursos, sua segurança não está nem mesmo em suas relações interpessoais. Sua segurança repousa naquele que nos esconde debaixo das suas asas provedoras, debaixo das suas asas protetoras, debaixo de sua sombra graciosa, debaixo de sua sombra gloriosa. Ele é o nosso refúgio. Mas quando o salmista aqui nos ensina, declara que Deus é o nosso refúgio, implica em dizer, amados irmãos, que Deus é aquele que provê os recursos externos para a nossa provisão, para a nossa proteção, para a nossa segurança. Segundo o livro das Crônicas, do capítulo 20, a palavra de Deus nos revela uma outra ocasião em que a cidade de Jerusalém estava sendo ameaçada de uma invasão, de um saque iminente por uma grande multidão de moabitas e amonitas. E diz-nos a palavra de Deus que nesta ocasião Josafá, um descendente de Davi, assentava-se no trono de Jerusalém. E o verso 3 do capítulo 20 nos diz que ele teve medo. Veja comigo, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Meus amados irmãos, o medo é natural, mas o medo não pode anular a nossa fé, não pode fustigar nossa confiança em Deus. Embora estejamos cercados por um exército de adversidades, nossa confiança em Deus deve permanecer inabalável. E esta fé inabalável é que nos conduz, em meio às tribulações, a buscarmos o nosso Deus, a buscarmos o nosso Senhor, a nos apegarmos ao Senhor, como se apegou ao Senhor o rei Ezequias, como se apegou ao Senhor o rei Josafá. Ambos, Josafá e Ezequias, tipificam, sobretudo, o crente que em meio às tribulações, embora se atemorize, não vacila em sua confiança, não vacila em sua esperança. Ele discerne, ele sabe, ele compreende
que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que o redimiu em Jesus, o Deus que o amou eternamente, o Deus que proveu prodigiosa salvação em Cristo, é aquele que lhe sustenta, é aquele que lhe preserva, é aquele que lhe garante segurança. E segurança não somente das agruras da vida cotidiana, mas segurança de uma eternidade, segurança de uma vida plena, segurança de uma vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que tornou-se em Jesus o nosso refúgio em meio à tempestade que assolava a nossa alma, o nosso ser, que herdamos de Adão, a iniquidade, a pecaminosidade. Mas nele, no refúgio da cruz, nós temos vida plena, vida eterna e segurança, a segurança de que, uma vez achados nele, uma vez imergidos nele, uma vez acolhidos por ele, nós temos uma rocha onde podemos palmilhar com segurança de que não sucumbiremos mais à velha natureza, aquela velha vida alienada de Deus, porque Ele que nos resgatou é também aquele que nos preserva até a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio. Mas há uma segunda razão que nos diz o autor sagrado, o salmista. Deus é a nossa fortaleza. Enquanto refúgio, fala-nos dos recursos externos que Deus provê para a segurança do seu povo. Fortaleza fala dos recursos internos, dos recursos íntimos. Isso significa dizer, amados irmãos, que Deus não somente provê os recursos externos para a nossa provisão, para a nossa segurança em meio às tribulações da vida, como Ele fortalece a nossa alma, fortalece o nosso ser, para que não sucumbamos no decorrer da caminhada árdua da vida debaixo do sol. A caminhada que certamente nos deparamos com as agruras e as adversidades, as tribulações. Ele é a nossa fortaleza. É aquele que nos fortalece. É isso que o salmista está dizendo. Ele é a nossa fortaleza e aquele que nos fortalece. É aquele que nos dá força para perseverarmos, para não sucumbirmos ao desânimo, para não sucumbirmos ao desespero, e em meio às adversidades mais aterradoras, a terra tremendo, o monte se abalando, os mares, as ondas bravias se agitarem, ainda assim nós permanecemos confiantes. Não temerei, ainda que haja tribulação, ainda que a adversidade me assole, ainda que o crisol das provações me surpreendam. Há um Deus de graça, de bondade, um Deus poderoso, que é a minha fortaleza e que me fortalece. O profeta Joel, no capítulo 3,
E o versículo 16, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu, Joel capítulo 3 e o verso 16. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Deus é a tua fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Deus é a nossa torre forte. Deus é o nosso baluarte. Deus é o nosso escudo. Deus é o nosso escudo. E o salmista apresenta, sobretudo, amados irmãos, a razão pela qual, ou as implicações, a fonte, de todo refúgio e fortaleza provido por Deus ao seu povo. Porque Ele é um Deus presente. Olha o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O que o salmista está dizendo aqui, irmãos, é que Deus se dispõe em nosso favor. E se dispõe em nosso favor porque Ele é um Deus de graça. Deus não é obrigado a se dispor em meu favor ou em seu favor. Mas graciosamente Ele se dispõe, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando a tribulação bate à nossa porta, quando a enfermidade nos surpreende, quando o desemprego, quando as incertezas, quando as ondas bravias das tribulações nos assolarem, ergamos os nossos olhos para o céu, como disse o salmista no Salmo 121, verso 1. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me vem? De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista lembra que este que é o nosso socorro é o Deus que fez os céus e a terra. E se Deus fez os céus e a terra pela palavra do seu poder, trazendo tudo à existência simplesmente pela palavra, é pela palavra que Ele nos sustenta, é pela palavra que Ele nos guarda, é pela palavra que Ele nos protege, pela palavra que Ele nos cura, que Ele nos sara. Foi pela palavra que Deus curou o servo do centurião. Pela palavra que Deus curou o leproso que veio a Ele clamando, desejando a misericórdia de nosso Senhor. Foi pela palavra que Ele curou a filha atormentada por espíritos imundos da mulher cirofenícia. Foi pela palavra. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, basta apenas uma palavra para Deus moldar, transformar, mudar este caos em que estamos inseridos. Mas certamente Deus também usa as tribulações para nos moldar, para nos instruir, para fomentar em nosso coração, em nossa alma, nutrir em nosso ser a fé, a paciência, a perseverança. Por isso, Tiago, o irmão do Senhor, nos diz na sua epístola, inspirado pelo Espírito Santo,
do nosso Deus. No capítulo 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meu querido, minha amada irmã, Deus está conosco. Ele não nos abandonou. Essa declaração de fé do salmista nos encoraja a lembrarmos a cada dia de que o nosso Deus é um Deus presente. Como diz o salmista, socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na tribulação. E assim, devemos nós, à semelhança dele, termos essa declaração em nossos lábios, essa confissão em nosso coração, de que mesmo em meio às adversidades mais aterradoras, Deus é a minha segurança. Porque nele eu encontro o verdadeiro refúgio. Nele eu encontro verdadeira fortaleza. Nele eu tenho socorro bem presente na hora da angústia. Vamos orar. Querido Deus, nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Pai gracioso, Pai santo, nosso Pai, estende a Tua mão graciosa em favor daquele que sofre, em favor daquele que tem um familiar internado, daquele que está cometido deste vírus, ó Deus, o Covid-19. Estende a tua mão agora e fortalece. Estende a tua mão agora, cura, segundo a tua vontade. Ó Deus, alcança agora este irmão, esta irmã, que está sem esperança, que está cercada de dúvidas, que está temendo, amedrontada, porque não sabe como vai ser o amanhã. Que o Teu Espírito Santo agora visite-os, para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. E renova a fé, renova a esperança. Traz a nossa memória, Senhor, pelo Teu Espírito, que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza, que Tu és o socorro bem presente na angústia. E assim não temeremos ainda que a terra se abale, que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que os fundamentos da terra sejam abalados, e que as ondas bravias do mar espumejem, ainda que as tribulações sejam aterradoras, não temeremos, Senhor. Não temeremos, porque declaramos como o salmista no Salmo 27, verso 3. Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que a guerra me alcançasse o meu coração, ainda confiaria.
Ah, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ó Santo de Israel, Santo de Israel, nós oramos em nome de Jesus, por todo o Senhor, por toda a tua igreja, pelo nosso país, pela nossa nação. Ó Deus, nós te pedimos, se compadece, Senhor, se compadece do nosso luto, da nossa dor, da nossa alma traspassada pelas adversidades, da nossa alma traspassada, Senhor, pelo luto, da nossa alma traspassada de incertezas. Não nos deixe desvanecer, Senhor. Sustenta-nos com teu braço onipotente, sustenta-nos com tua graça prodigiosa. E faz com que a voz do teu Espírito brade insistentemente nos ouvidos da nossa alma, reverberando a tua palavra. Isaías capítulo 43, verso 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Que Deus muito te abençoe. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada.